Olá, estudantes da Escola Municipal Caio Libro Soares. Estamos aí trazendo a dica 2 dessa semana aí do material, do 28º material de matemática, e ciências humanas para vocês. E hoje nós vamos falar um pouquinho de radiciação, né? O Heitor vai dar início aí, que é uma operação importante aí da matemática. Vamos trazer alguns exemplos para vocês aí. Bora lá, Heitor. Beleza, camarada? E aí, professor Rodrigo, obrigado aí pela introdução. Vamos lá falar de um assunto que é um calcanhar de Aquiles, né? De muita gente, né? A gente vê que a radiciação pega bastante gente, muita gente não consegue entender, mas não tem nada de muito sofisticado aqui não, tá bom? Então, o que a gente traz aí no material? A gente traz essa parte teórica, tá? A gente dividiu em duas partes, tá? Essa semana está aí no módulo 1, tá? Então, o que a gente traz no início? Tá? A gente traz definição de uma radiciação. Tá? O que significa isso? Tá bom? A definição ela é um pouco abstrata, porque a gente usa letras, né? Vocês podem observar aí, então fica um pouco confuso no início, mas a gente vai dar alguns exemplos e pode clarear um pouquinho, tá bom? Vou ler a definição aqui. Radiciação é a operação inversa da potenciação, tá bom? Ou seja, a gente tem as operações, tá? A gente tem a soma e a subtração, operações inversas. A multiplicação e a divisão, operações inversas. Então, aqui nesse caso, quem que é a operação inversa da potenciação? Seria o caso da radiciação, tá bom? Então, como que a gente pode definir essa operação matemática, tá? De modo geral, podemos descrever, tá? Então, a raiz enésima, tá? De um número A, tá bom? Então, é isso que a gente está dizendo ali naquele lado esquerdo, tá? Que o Rodrigo colocou uma setinha aí. A raiz enésima do número A é igual a B, tá? Então, qual que é a raiz enésima do número A? Vai ser o número B, tá bom? Se somente se, tá? Essas duas setas para os dois lados quer dizer isso na matemática. Se somente se eu pegar o número B e elevar a n, tem que dar aquele número A que está dentro lá do radical lá. Tá bom? Tá bom. Muito estranho, professor. Vai lá, exemplo. Tá bom para exemplo, que eu acho que fica mais simples. Vamos lá, É exemplo isso 1, aí. tá? Qual a raiz cúbica, tá? Raiz cúbica de 8, tá? Raiz cúbica de 8, tá? Ou seja, no nosso caso, o n aí será 3, tá? Quem será a letra A? Será o número 8, tá bom? Então, quem que eu vou pegar? Então, eu quero descobrir o número B, que eu vou elevar a 3, tá? Então, quem que é o número B elevado a 3, que vai dar 8, tá? Então, aí ele já coloca aí, ó, o resultado quem quer. Vai ser o 2, né? Então, raiz cúbica de 8 é igual a 2, tá? Por quê? Pois, se eu pegar o 2 e elevar a 3, tá? Elevar ao cubo, vai ser 2 vezes 2 vezes 2, tá? Então, se eu pegar essa multiplicação e efetuar ela, vai dar 8. Beleza? Por exemplo, exemplo 2, tá? Agora, observa que você vê que a gente não tem o número n aí. Por quê? Quando a gente não coloca o número n, tá indicado que seria o número 2 ali, tá? Uma convenção, tá? Um padrão, tá? Então, toda vez que você vê uma raiz, tá? Que não tem aquele número nzinho, é porque no nosso caso aí o índice vai ser 2, tá bom? O n no caso é 2, a gente omite, tá bom? Então, qual é a raiz quadrada de 4? Tá? O que eu estou querendo descobrir? Quem é o número que elevado a 2 vai dar 4, tá? E esse número, todo mundo sabe que 2 vezes 2, que é igual a 2 elevado a 2, vai ser o número 4. Ou seja, a raiz quadrada de 4 seria 2. Tá bom? Heitor, é legal aqui, porque essa palavra que a gente usa, raiz, é uma coisa que a gente pode fazer tipo uma analogia mesmo com vamos pensar uma planta, né? Então, o que sustenta ali é a raiz dela. Então, o que você usa na criação do número, né? Onde ele começa, é a raiz dele. Então, a gente pode usar aqui um pouquinho da ideia até da fatoração, né? Se vocês já trabalhou com aquela ideia, nós já falamos disso em algum material aí para trás, com certeza, né? Por exemplo, aqui, ó, você explicou muito bem raiz quadrada de 4, que dá 2, né? Se vocês fizerem a fatoração do número 4, vocês vão ver que o número 4 ela é divisível por 2, 4 dividido por 2 vai dar 2, depois divide por 2 de novo, o resultado vai dar 1, que é fatorar, né, em fatores primos aqui, ó. Então, a gente percebe que o número 4, ele tem na raiz dele, na essência dele, o 2. Ah lá. E quantas vezes o 2? 2 vezes o 2. Então, por isso que a gente fala que a raiz quadrada de 4 é 2. Eu preciso de 2 para gerar um 4. Né? Então, por isso que a gente fala que a raiz é 2. Tá ok? Então, é uma forma também de vocês pensarem aí. Bacana? Então, esse Beleza. exemplo 3 aqui, já vou embalar aqui, então,
O exemplo 3 aqui, ó, está pedindo a raiz cúbica de 27, ó lá. O que você pensar na raiz? Que número que eu preciso para gerar o 27? Qual que é o número que eu preciso multiplicar uma quantidade de vezes repetida, no caso aqui, 3 vezes repetida, que está aqui, ó, raiz cúbica, então você tem que usar o mesmo número 3 vezes para dar o 27. Então, assim, de cabeça você pode pensar, o 27 ele é um número ímpar, então ele é, por exemplo, ele é divisível por 2, né? Não é, mas ele é divisível por 3, correto? Então você vai ter, por exemplo, que, vou pensar se 3 vezes 3, por exemplo, dá 9, ainda não dá o 27, vou precisar de mais um 3, ó, porque 3 vezes 3 vezes 3 aí vai gerar o 27, tá vendo? Então eu posso pensar nisso daqui, ó, e associar aqui, quando eu faço 3 elevado ao cubo, eu encontro o número 27. Então a raiz cúbica de 27, nesse exemplo aqui, vai ser igual a 3. Tá vendo? Que é o número que eu preciso usar quantas vezes repetida, aí indica o índice para gerar o número que está aqui dentro, ó. Correto? Beleza. Mesma coisa no exemplo 4 aqui, ó. Raiz quarta de 64, né, Heitor? Que número que eu vou precisar multiplicar por ele mesmo 4 vezes para gerar o número 64? Então vai ser o número 4. Bom, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4 já estourou, correto? Então já não é o número 4. Então vai ser um número um pouco menor. Vamos pensar, será que o número 2 dá certo? Então, se você pegar o número 64 e fazer uma fatoração dele, ó, você consegue perceber isso. Ó. Olha lá, dividido por 2 dá 32, dividido por 2 dá 16, dividido por 2 dá 8, dividido por 2 vai dar 4, dividido por 2 vai dar 2, correto? E dividido por 2 vai dar 1. Olha lá, aí a gente consegue ver uma quantidade de vezes que eu preciso do número 2 aqui, ó. Correto? Aqui, nesse caso, né, Heitor, se a gente for olhar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes o número 2, tá vendo? Então, a gente não vai conseguir uma quantidade inteira de vezes aqui para gerar essa raiz quarta de 64. Então, assim, isso mostra, então, que nem sempre uma raiz ela vai ser exata. Então, aqui a gente tem uma situação, por exemplo, onde você não tem uma raiz exata, né? Que, ó, você teria que 2 elevado a 6 para dar o número 64, tá vendo? Então, já é uma situação que você tem que pensar um pouquinho mais aí para calcular. Por isso que existe a calculadora, nós vamos ver mais na frente outros exemplos, outras propriedades, né? Que vai permitir calcular isso aqui, por exemplo. Então, eu tenho que pensar de maneira aproximada. Quer fazer o exemplo 5 aí, Heitor? Beleza. Não, esse é facinho, né? O 5 é o seguinte, ó, a gente quer a raiz quadrada de 100, né? Ou seja, qual o número multiplicado por ele mesmo que vai dar 100, né? E você colocou aí do lado, assim, uma com o índice 2 e outra sem o índice, tá? Só para a gente mostrar que é a mesma coisa, tá? Só que quase nenhum lugar você vai ver com esse índice 2 aí, mas tem que lembrar, quando não tem o índice N aí no caso vai ser o 2, né? Então, isso aí fica facinho, né? Qual o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 100? Vai ser o próprio 10, né? Então, aí o raiz quadrada de 100 é igual a 10. Por quê? Pois 10 elevado ao quadrado vai ser igual a 100, tá? Então, é isso, tá? Então, assim, rever os exemplos que a gente está fazendo aí, tá? E a gente vai para mais uma propriedadezinha aí, para a gente não agarrar muito, tá? Então, que você observa o seguinte, tá? Cálculo de raiz por decomposição, tá bom? Propriedade dos radicais, tá bom? Então, a gente tem aí, a raiz enésima do número A elevado a P, se somente se A elevado a P dividido por N, tá? Ou seja, a representação que você está vendo do lado esquerdo vai ser a mesma do direito, tá? Eu colocar uma raiz dessa forma, e o índice N e depois o índice P elevado a A, é a mesma coisa de eu pegar o A elevado a P dividido por N, tá? Essa propriedade mostra que todo radical pode ser escrito na forma de potência, ou seja, a gente pode pegar aquele radical e escrever um número na forma de potência. Lembrando que essa potência ela vai estar envolvida em uma divisão, tá? Quem que vai ser o numerador dessa divisão? Vai ser o cara que está sendo elevado o A, tá? Observe que o caso é o P, tá? E quem que vai ser o denominador dessa divisão? Vai ser sempre o índice lá dentro, né? O N, tá? Então, você tem que lembrar exatamente isso, tá? Como é que vai ser feita essa divisão, tá? O numerador vai ser o índice que está elevado ao A, que no caso é o P,
tá? E o denominador, no caso aí, vai ser o índice N, que é o cara que está lá fora do nosso raiz, tá bom? É importante... Colocando aqui Pode para eles, falar. Heitor. Estou escrevendo Isso, aqui para não esquecer isso que você está falando aí, ó, exatamente. numerador e Isso, denominador. exatamente, tá? Lembrando que a fraçãozinha, a gente tem a parte de cima seria o numerador e a parte de baixo é o denominador, né? É importante lembrar que as propriedades também é muito usado no sentido contrário, ou seja, tá? A gente tem, ó, é só pegar o lado esquerdo e passar, o lado direito e passar para o lado esquerdo, né? A gente tem o Isso. A elevado a P sobre N, é a mesma coisa de eu pegar uma raiz enésima de A elevado a P. Tá? Então, vamos para os exemplos, a gente ver aqui o que a gente está querendo dizer. Observa aí, ó. A gente tem primeiro a raiz cúbica de 2, tá? Eu quero escrever isso na forma de potência, tá? Como é que eu vou fazer isso, tá? Ah, eu vou olhar. No nosso caso aí, quem seria o N? O N é 3, tá? Ah, pessoal, mas no caso aí não tem nenhum P aí. Tem sim. No caso, a gente tem o P, só que ele está omisso aí, porque é 2 elevado a 1, igual o Rodrigo colocou aí. Tá bom? Então, raiz cúbica de 2 é a mesma coisa de 2 elevado a 1/3. Tá bom? No exemplo 2 aí. Aqui, né, Heitor? Você fala esse segundo exemplo aqui, né? Isso. Porque esse 2 aqui, ó, na verdade, Na seria um verdade, 2 tem ao um 4 quadrado aí, aqui, né? né? Isso, é 4, né? Tem um errozinho aí, tá? Teria que ser um 4 Isso. aqui, ó. Só uma correçãozinha, Pode né? colocar o 4 aí, né? 4 Isso, a elevado gente a só está 3 sobre escrevendo na 2. forma de potência. Exato. Aqui é Obrigado, 4. Rodrigo. O que pode fazer é transformar esse 4 em 2 ao quadrado, como você falou bem. Se Isso, quiser vai fazer mudar um isso pouquinho, aqui, né? pode. Isso, Aí não teria exato. problema. Beleza, exatamente, tá? Obrigado. E no exemplo 3 e último, observa, qual é a raiz quinta de 6 elevado a 2, tá? Então, o que a gente faz? Ó, vamos construir a nossa fração, né? Quem que vai no numerador da fração? Tá? O numerador é o cara que N. está lá dentro da raiz, então é o 2, né? E o denominador, no nosso caso, que seria o N, será o 5, tá bom?